Acho que nessa altura do campeonato todo mundo sabe que a principal narrativa do momento no mercado cripto são os agentes de IA. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui no canal. Fizemos inclusive live fechada para membros para a gente montar um portfólio somente de agentes de IA. Mas, como a gente sempre tenta estar um passo à frente de todo mundo, porque é aí que, na nossa opinião, moram as melhores oportunidades, eu estava fazendo um exercício para tentar entender quais outros nichos dentro da nossa indústria os agentes de IA podem impactar. E eu cheguei em um que eu acho que, por muitos, tem sido dado como morto, mas que pode ressurgir das cinzas como uma fênix a partir do avanço dos agentes de IA, e esse nicho é o nicho dos metaversos. Muitos apontavam para o renascimento do metaverso através da utilização desses espaços na indústria da moda. Mas, visto o que vem acontecendo aí com agentes de IA, talvez o caminho seja esse. O Hitesh, que é um cara que está no Twitter que a gente segue recorrentemente, ele diz que os melhores agentes ainda não chegaram. O que estamos vendo nesse momento são apenas experiências a nível superficial, que poderão tornar-se irrelevantes nos próximos meses quando surgirem soluções melhores. Só para colocar todo mundo na mesma página, existem agentes de IA agora com frameworks que são meio custom. Ou seja, existem frameworks para agentes de IA que são copiados para vários outros agentes de IA e não oferecem nenhum tipo de diferencial, mas que, por mais que sejam superficiais, entregam algum tipo de valor. E existe a evolução de frameworks para agentes de IA mais sofisticados, né? Mais customizados e mais sofisticados. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a imaginar a possibilidade de agentes de IA com as mais diversas personalidades, com os mais diversos frameworks, circundando nos metaversos. E eu acho que é no nicho de metaverso, então, que os agentes de IA podem ganhar alguma relevância e, portanto, ajudar esse nicho dentro da nossa indústria a ressurgir. Os principais agentes aí no momento, por exemplo, são alguns como o AIXBT, né, que foi criado e que é hoje um dos principais perfis no Twitter mais à frente de tudo que acontece no mercado cripto. É um agente de IA que consegue capturar tudo absolutamente que é falado sobre cripto no Twitter. E aí esse cara consegue condensar todas as informações e trazer elas mastigadas aqui no perfil dele no Twitter. Então aqui, por exemplo, hoje você tem alguns dos maiores alfas do mercado cripto, basta você acompanhar esse perfil do AIXBT. Então existem agentes de IA com essa característica como o do AIXBT, que é um cara que está por dentro do ecossistema de cripto, que portanto posta tudo que para ele parece serem as melhores oportunidades. Mas existem agentes de IA, por exemplo, gestores de fundos, que já gestionam mais de 6 milhões de dólares em fundos, que é o caso do AI16Z, né? Uma brincadeira com a Andreessen Horowitz, que é a A16Z, que está gestionando lá uma grana razoável para pessoas. E assim como existem esses agentes, que são mais conhecidos de todos do mercado cripto nesse momento, surgirão milhares de outras personalidades. E a ideia é que todas essas personalidades amanhã possam ocupar os corpos dos NPCs, aqueles jogadores que não são humanos, né? Que são jogadores que estão nos jogos, né? Na indústria de jogos também. A indústria de jogos também tem muito para capturar esse valor. Eu diria que jogos e metaverso. E assim como nos jogos, esses NPCs poderão ser utilizados com esses frameworks, nos metaversos isso também pode acontecer. É sabido que o insucesso do metaverso no ciclo passado tem muito a ver com a falta de usuários. Você entrava lá em Decentraland, você entrava em Sandbox, CryptoVoxels, Somnium Space, e você tinha meia dúzia de gato pingado circulando por ali. Agora, se você tem esses metaversos ocupados por NPCs, que são, no fundo, inteligências artificiais, que interagem com usuários distintos de maneira adequada a cada uma dessas interações, então você pode ter do dia para a noite um metaverso infestado de pessoas, né, de personagens interessantes que vão falar sobre os mais diversos assuntos. São inteligências artificiais, agentes de inteligência artificial
que vão possuir os mais distintos frameworks e vão poder falar absolutamente sobre todos os assuntos, inclusive moda, se esse for o caso. Né? Então, vejam que, de certa forma, essa ideia de que o metaverso poderia renascer a partir da indústria da moda, ele não é tão absurdo assim, mas ele se torna realidade efetivamente quando você pensa em agentes de inteligência artificial com framework ajustado para essa narrativa aqui. Então, o que eu acho que faz sentido nesse momento a gente olhar? Eu acho que faz sentido a gente dar uma olhada, especialmente na narrativa de jogos e na narrativa de inteligência artificial. Quando a gente vai aqui no CoinGecko, a gente separa por categoria, né, por gaming, a gente vê vários projetos de jogos aqui conectados com a indústria de jogos, como é o caso de Ronin, como é o caso de Axie Infinity e tantos outros. Né? A Echelon Prime, né, que é o token Prime, conversa bastante com essa tese de inteligência artificial, é um dos projetos que mais se conecta com essa tese de que os agentes de inteligência artificial estarão nos jogos, né? Estarão nos metaversos, mais especificamente metaversos também. Os dois metaversos mais sólidos, né, mais capitalizados são Decentraland e Sandbox. E ambos esses metaversos eles possuem tokens. O token Decentraland é esse aqui, né, um token hoje de 65 centavos, capitalização de 1,2 bilhão de dólar, Fully Diluted de 1,4, né, um token antigo. Então quase todos os tokens já estão em circulação. E no caso de Sandbox, o token é o token Sand, que também custa 67 centavos, preços muito, muito próximos, com capitalização de mercado um pouco maior, 1,6 bilhão, FDV, né, Fully Diluted, Market Cap de 2 bilhões também, boa parte dos tokens já emitidos. Ambos esses projetos, tanto Sandbox quanto Decentraland, são projetos que, pelo menos até 2 anos atrás, estavam extremamente capitalizados. Eu conheci alguns membros desses projetos num evento que aconteceu aqui em Valência chamado NFT Crossroads. E esses caras disseram que tinham um runaway aí para 20 anos, então tinham muito dinheiro para continuar desenvolvendo nos próximos 20 anos. E os personagens, os NPCs que podem fazer parte agora desses metaversos, podem ser agentes de inteligência artificial com frameworks distintos que podem tornar isso aqui muito interessante. Eu estava até falando numa live que eu fiz no dia de hoje com a galera. Imagina amanhã você tá circulando por Decentraland, por exemplo, ou por Sandbox, e você se encontrar com um NPC que tem o mesmo framework lá do AIXBT. E esse cara começar a falar contigo sobre as últimas notícias do mercado. E eventualmente ele te entregar um alpha enquanto você passeia por Decentraland. E aí você vai lá, faz uma aposta, esse alfa funciona, você ganha dinheiro, você aumenta o seu capital e você vai querer estar mais ali, você vai querer adicionar esse cara, por exemplo, esse agente de A, né, que você não vai saber se é um agente de A ou se é uma pessoa necessariamente, você vai querer adicionar esse cara como seu amigo naquele metaverso, talvez você esteja mais tempo ali dentro. Então isso tudo é um exercício que eu estou fazendo com vocês, mas que eu acho que não é um absurdo pensar que especialmente os nichos de jogos e de metaverso podem sofrer consequências positivas, né? E aí os tokens dentro dessas narrativas podem sofrer consequências positivas a partir do avanço do desenvolvimento de mais agentes de IA. Inclusive existem projetos para lançamentos de agentes de IA especificamente para jogos, né? Especificamente para jogos e para metaverso. Então realmente o que a gente está vendo agora acontecer em torno de agentes de metaverso, a gente está de fato arranhando a superfície desse assunto e muitas coisas ainda surgirão. O que tem nesse momento de mais óbvio é você investir nos launchers de agentes de IA, como por exemplo Virtuals e Spec. Talvez você tenha um percentual do seu portfólio também. A gente montou um, inclusive, com membros para agentes de IA, efetivamente, capitalização mais baixa, um risco um pouquinho maior. Mas não se limite a isso. Tente entender quais são as consequências que isso tudo pode ter e quais nichos dentro da nossa indústria que ainda não chamaram a atenção, que podem se capitalizar de todas essas novidades. E quando a pergunta é essa, a minha resposta de curtíssimo prazo, de bate-pronto, seria realmente jogos e metaverso. Então acho que faz bastante sentido nesse momento ficar de olho nisso, porque isso pode começar a andar também e talvez estar posicionado já nessas narrativas de maneira inteligente seja uma excelente decisão. Tá bom? Isso aqui não é decisão, não é recomendação de investimento, é só uma provocação para a gente tentar olhar um pouco além da superfície. Na superfície todo mundo vê o que está acontecendo, mas um pouco abaixo dela pouca gente olha e aqui a gente tenta se antecipar para poder montar a posição correndo um risco muito pequeno. Se a tese não se concretiza, você perde muito pouco. Se a tese se concretiza,
você tem uma performance exponencial. E é isso que a gente tenta fazer aqui todos os dias, beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se você não é membro do canal, considere se tornar. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Isso vai te dar acesso à comunidade das comunidades, o Zero Paralelo lá no Discord. É só virar membro, level, live fechada, mais Discord. Você vai ter acesso ao Discord do ZP, vai ter acesso à live fechada para membros, onde eu compartilho esse tipo de conteúdo mais aprofundado todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Se você não puder ver ao vivo, não tem problema nenhum, você pode ver gravado depois. Mas torne-se membro do canal para fazer parte da comunidade, conversar com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Participe de uma comunidade madura, participe do Zero Paralelo, o primeiro link na descrição do vídeo. Valeu? Pessoal, é isso. Espero que o conteúdo tenha sido relevante para vocês. Até a próxima e tchau.